Vamos iniciar nossa atividade. Procuremos aproveitar a tranquilidade do ambiente que nos acolhe nesse instante, abraçando-nos, trazendo-nos tranquilidade e paz. Permitamos que estas energias reconfortadoras, aqui onde estamos, permeiem a nossa natureza, refertando-nos de luz, acalmando os nossos corações, diluindo as imagens negativas de nossa mente, para que no lugar imagens mais apropriadas e nobres possam tomar conta do nosso entendimento, da nossa visão. Em qualquer lugar onde cada um colocou-se à disposição nesse instante, percebamos o abraço amoroso de um coração querido, aquele amigo espiritual que tem nos acompanhado, que conhece os nossos mais profundos anseios, atitudes, pensamentos, ações, que nos acompanha no dia a dia. Nesse momento, conversando com o nosso espírito, alerta-nos a respeito das atitudes, aquelas que podem nos destruir, mas também nos fala daquelas que podem nos elevar. Ouçamos com os ouvidos da alma, abraçados pela natureza que nos envolve. Aqui, o sol tímido da manhã, a temperatura mais amena, o verde das plantas, as flores, os pássaros. É a vida da qual também nós fazemos parte. E devemos, por nossa vez, ser gratos por essa oportunidade de estarmos aqui, na Terra, na condição de aprendizes para a nossa felicidade. O Senhor dotou-nos de amores, de corações queridos, que suprem todas as nossas necessidades emocionais. Que nesse instante, à semelhança da natureza, possamos nos equilibrar para buscar esta sintonia com a vida, com os amores, com aqueles que nos guiam, a fim de termos um futuro promissor e feliz. Envolvidos pelas vibrações amorosas destes corações, percebendo em nosso coração o ambiente que foi criado para nos ajudar. Vamos buscar a figura meiga de Jesus, recebendo-o em nossa intimidade como alguém que recebe uma pessoa muito querida. E vamos dizer a Ele: Senhor, estamos aqui nesta manhã, desejosos do aprendizado, a fim de clarear a nossa mente, os nossos olhos espirituais, nosso coração, e através dessas claridades, enxergarmos melhor a vida com as oportunidades que ela nos concede e evitarmos o engano, o erro que tanto nos faz sofrer e que tem nos prendido à fieira das reencarnações dolorosas e difíceis. Muitíssimo obrigado, Senhor, por todo o bem que nos tem concedido. A nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso amor. Obrigado, Senhor. Assim seja.
Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão presentes. Vamos mais uma vez, nesta manhã, ao estudo da obra Amor, Imbatível Amor, que é a obra de Joana de Ângeles, né? A obra da psicologia transpessoal, que é uma obra que nos auxilia muito o autoentendimento, né? A autocompreensão, a compreensão de nós mesmos, a fim de que a gente consiga ter um pouquinho mais de acerto, né? E vislumbrar melhor a existência que nós temos. Os espíritos venerandos contribuem muito conosco nesse sentido. Ao longo do tempo, temos recebido, né, da espiritualidade, tanto das obras da doutrina espírita, quanto da orientação pessoal e de tantas formas, né, o direcionamento que a gente precisa para termos uma vida profícua, né, e vencermos os limites que têm prendido a gente em situações muito difíceis, né. As encarnações, elas são para nós momentos muito importantes. A gente reencarna com a oportunidade de construir a própria felicidade. Mas se nós não tivermos cuidado com a reencarnação, a gente pode não só retomar os velhos painéis de vivências, como ainda construir dores para o futuro, né? Quando a gente veio para a Terra para ser feliz. E nos ingredientes da felicidade consta a mudança, a transformação pessoal, né? Toda a mensagem de Jesus é direcionada para isso, para a transformação pessoal. Não é uma mensagem que nós aplicamos nos outros. A doutrina espírita não é uma doutrina para o coletivo, mas para o individual com efeitos coletivos, né? A gente se melhora e vive melhor com todo mundo e melhora o mundo onde nós estamos. Essa é a proposta dos espíritos superiores que, sob a égide de Jesus, trouxe, né, a doutrina espírita ao mundo para nos ajudar a sermos melhores, para a nossa evolução, para a gente compreender a nossa relação com Deus, com a vida, com o mundo espiritual, uns com os outros, e assim construímos a nossa felicidade. E muitas vezes a nossa dificuldade está exatamente em fazermos a nossa parte para nos tornarmos melhores, né? Porque a ajuda a gente recebe todo dia, a todo momento, de todos os lados. Seja de encarnado, seja do mundo espiritual, nós recebemos através da intuição, da inspiração, também daqueles que convivem conosco, dos próprios livros, uma série de orientações para ajudar a gente a ser melhor, porque é isso que vai realmente interessar para nós nesse mundo. Não é o outro ser melhor, é nós sermos melhores. Porque a nossa trajetória, embora com as pessoas, ela é solitária. Cada espírito faz a sua, né? Podendo, inclusive, aqueles que estão conosco nesse momento, num futuro dessa vida mesmo ou de outras não estarem. Dessa vida, a desencarnação pode levar qualquer um de nós a qualquer momento. Nós podemos partir. O ente querido pode ir embora, né? E numa outra vida, pela falta, às vezes, de merecimento, podemos não ter os nossos amores, nossos afetos, as pessoas mais significativas e importantes do nosso lado. Por isso é necessária essa transformação pessoal para que a gente vá caminhando juntos e melhorando, né? E a Joana de Ângeles está conversando conosco nesse capítulo, exatamente falando, né, desse título que é Imagem e Projeção. Ou seja, a gente espelha muito do coletivo, né? Muito do que as pessoas estão fazendo, a gente também quer fazer. Nós espelhamos muito o coletivo, quando na verdade nós não somos o coletivo, nós somos uma pessoa, um indivíduo, alguém que está fazendo a sua própria transformação. Então não justifica a gente falar assim, todo mundo faz isso, né? Nós temos muito esse hábito. Por que eu não posso fazer? Todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo, né? Na evolução, na construção da minha, não vai contar essa. Eu não vou conseguir utilizar, por exemplo, como álibi, né? Como defesa, os argumentos que eu usei do lado de cá para fazer o que eu fiz quando estiver do lado de lá. Embora a estadia do lado de lá também é temporária, a gente volta, né, reencarna novamente para prosseguir, mas as consequências, assim, bastante acerbas, né, diante da consciência, acontecem no plano espiritual. O espírito é obrigado a rever e a pesar, né, na balança da própria consciência, da intimidade, os seus atos.
E aí fica difícil, porque não tem testemunhas, não tem. É um tribunal onde está eu e o juiz, não tem ninguém. Não tem advogado de defesa, não tem acusação, não tem nada. Sou eu e a consciência. E a consciência é uma tela gigantesca dentro de mim que me mostra cotidianamente os atos, aquilo que eu estou fazendo, e ela vai fazendo o seu juízo e vai conversando comigo. A minha consciência conversa comigo constantemente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, não parece que tem uma voz dentro da gente que fala: olha, isso não está certo. Ou isso está certo. Por que você não faz isso? Quando devia fazer uma coisa boa. E por que você está fazendo isso? Quando é uma coisa ruim. Né? Então a gente acha que tem um tribunal divino. O tribunal divino está na consciência do homem. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta aos espíritos superiores. E eles respondem: na consciência. Ou seja, não está escrito em livro nenhum, não está em lugar nenhum do universo. Está na consciência do homem. Toda a lei divina está na nossa consciência. Então nós sabemos o que está certo e o que está errado. Para onde estamos indo, se aquele comportamento é devido, se não é. E não tem quem acuse. O problema é esse. Não tem um advogado, não tem um promotor, não tem uma pessoa acusando a gente. Não tem ninguém ali num processo apontando o dedo. O problema é a gente olhar para os próprios atos, ver o peso que eles tiveram e qual foi o sentimento que nos motivou a fazer o que a gente fez. Porque a gente sempre tem desculpa, né? E quando a gente cai, a gente quer arrumar um culpado. Alguém foi culpado. Então a gente quer que foi isso, foi aquilo. E nos relacionamentos humanos mesmo, fala assim: ah, porque você não estava bem, que eu fiz tal coisa. Não, eu tal coisa que você não estava bem. Ou eu tinha visto, sonhei, eu idealizei para mim. É porque as minhas minhas tendências. tendências, os meus defeitos, as minhas paixões negativas me levaram àquele comportamento. Ninguém faz nada por causa de coisas exteriores, nem de ninguém. Seja em qualquer âmbito que seja da nossa vida, em qualquer campo onde a gente possa olhar da nossa existência, o nosso livre-arbítrio é pleno. Deus não nos impede e nem condiciona a nossa atitude a ninguém ou a coisa nenhuma. A gente vê os grandes nomes da humanidade, aquelas pessoas que deixaram um rastro de luz para a gente olhar, essas pessoas passaram por coisas absurdas, mas eles nunca desistiram do propósito que eles assumiram. Se o propósito era chegar até aquela escada, então eles caminharam na direção da escada. Não é importante se eu vou chegar na escada, mas é nunca ter saído do caminho, porque pode ser que devido às situações até lá, eu não consiga chegar lá. Mas não foi por causa da falta de esforços meu, foi porque o caminho não me permitiu chegar. Mas eu nunca desisti da minha trajetória até aquela escada. Então a gente tem que ter esse ideal de transformação, de modificação da nossa vida e caminhar na direção dele. Se sofremos, esse sofrimento não é culpa de ninguém. De alguma maneira, tem uma raiz dentro de nós que fez com que nós atraíssemos aquela experiência. E nós passamos por ela porque temos feridas para tratar. Mas não foram feridas feitas pelos outros, porque a gente tem sempre essa coisa. Você me feriu. Não, nós nos ferimos com o que o outro faz. Então eu pego o que o outro fez e me firo. Então ninguém é ferido por ninguém, né? Agora, Jesus falou assim: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Tá bom que eu tenho uma prova para passar, mas ai de quem fizer isso comigo, porque vai responder consciencialmente pelo que fizer. Então, a gente tem que se vigiar muito para não proporcionar dor para os outros. Porque, embora, de alguma maneira, eles tenham atraído essa dor para eles, e a gente, naquele momento ali, não é mais do que um agente dessa dor, nós temos responsabilidades, porque não é necessário que ninguém, que todo mundo sendo imperfeito, que ninguém puna ninguém. A vida tem seus mecanismos para fazer o espírito despertar. A lei divina tem suas formas de agir. Não precisa que a gente faça isso um com o outro. Quando fazemos, ficamos implicados numa consequência dolorosa. Jesus falou: ai de quem porque o escândalo vier. Ou seja, coitado de quem fizer o outro sofrer, que vai sofrer. Ninguém pode ser feliz à custa das lágrimas alheias, mesmo que aquele que está chorando, de alguma maneira, esteja na lei divina implicado em alguma coisa que o fez atrair aquele sofrimento para ele. Mas eu não preciso ser o agente dessa dor, nem dessas lágrimas. Se eu for,
Responsabilidade minha. E o que eu vou fazendo com isso? Vou inviabilizando a minha. Porque à medida que eu torno o outro infeliz, também me torno infeliz. Eu vou inviabilizando a felicidade da minha própria caminhada. Então a gente tem que raciocinar a esse respeito. Porque tudo vai voltar para nós. Jesus falou, a cada um será dado conforme as suas obras. Ou seja, exatamente como eu agir. Eu vou receber da vida a mesma coisa. Então, o mal não compensa. Então, um dia a benfeitora, ela me disse isso, ela falou assim, meu filho, o mal é um mau negócio. Sabe aquele negócio que a gente faz que perde dinheiro, faz tudo errado, investe ali, acha que foi uma coisa boa, de repente é uma furada, né? Como diz o outro, perde um monte de coisa ali. O mal é isso, é um mau negócio. E é sedutor, né? Porque o mal, ele geralmente é produto do quê? Das nossas paixões inferiores. Então elas nos hipnotizam, elas nos seduzem. E quando a gente percebe, por invigilância, não é por ignorância, por invigilância, a gente está se perdendo. Geralmente, em qualquer coisa que a gente vai fazer, tem sempre avisos. Mas as nossas paixões entram na frente e falam assim, opa, não, vamos viver isso é bom. Vamos viver. E a consciência está mostrando por baixo do braço, por cima da cabeça, por qualquer fresta, ela está falando, olha direito. Né? A gente sabe tudo antecipadamente, mas não quer ver. Muitas vezes a gente não quer ver o mal e em algum aspecto também não quer ver o mal daquilo que está fazendo a gente sofrer também. A gente fica negando para a gente mesmo aquilo que a gente está vendo, com outros olhos que não são os olhos do corpo, os olhos da alma. Ninguém nos engana. Ninguém nos engana. Na verdade, né, é uma concessão que a gente dá àquele momento, porque a gente quer viver aquela paixão, a gente quer viver aquela situação, então a gente vai, como diz na linguagem bem popular, entra de cabeça, né? A gente entra, aí quando vê, tá atolado, tá só o nariz, né, porque tá respirando ainda, tá só o nariz e os olhos para fora. E para sair desse atoleiro? Pode levar séculos. Atos irresponsáveis da nossa vida hoje pode levar séculos para a gente sair deles. As amarras que a gente cria, as pendências que ficam. Uma vez o espírito Ivan de Albuquerque, o mentor das nossas mocidades, ele disse assim, para um menino que fez uma pergunta lá, né? Mas o relacionamento livre, se a pessoa quiser, o que é que tem? Não tem problema nenhum. Ele disse assim, preste muita atenção com quem você se envolve. Fortuitamente. Você passaria uma vida com essa pessoa? Ou mais de uma, 2, 3, 4 vidas? Deus me livre, pois vai passar. Então tome cuidado. Então, ou seja, a gente precisa prestar atenção. Aquela pessoa, né, ninguém tem o direito de julgar ninguém, mas a gente fala assim, aquela pessoa é mau caráter. Mas se envolve com ela. Vai passar uma vida, 2, 3, 4 com essa pessoa. Literalmente, na linguagem bem chula mesmo, popular. Vai comer o pão que o diabo amassou. Então, ou seja, vai sofrer, vai abrir mão de amores, vai abrir mão da própria felicidade para sorver aquele cálice amargo que a gente pegou e pôs na taça para a gente mesmo. Tudo parece um conto de fada enquanto a gente está seduzido pelas situações, envolvidos pela justificativa coletiva que ela fala aqui. Nós somos espelho do coletivo. Então, vale tudo. Tá bom. Só que na hora da experiência é individual. Não tem jeito. Eu vou viver o que eu criei para mim. Ninguém vai passar. Aí o coletivo não funciona. Aí não dá certo. Aí eu vou viver aquilo que eu criei para mim. Essa experiência é intransferível. Ela é individual, ela é intransferível, não tem para onde a gente fugir. Então a gente precisa vigiar, como Jesus falou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Ele não estava falando da tentação do mundo e nem de ninguém, estava falando da nossa própria. O que me tenta? Aquilo que eu tenho dentro de mim, que é um desejo meu, uma paixão minha. É isso que me tenta. Todo mundo sabe o que é que tenta. Né? Aquele doce gostoso que você não pode comer, está lá na vitrine. Até você não olhar para ele, não tem problema nenhum. Olhou para ele, o que desperta? O doce? Não, porque eu, por exemplo, se eu passo... Sinceramente, estou falando para vocês abertamente, se eu passar diante de uma vitrine referta de doces, de coisas, para mim é como se eu olhar para uma pilha de tijolo. Eu não tenho atração por doces. É como se eu olhasse para uma
Você olha, sabe uma pilha de tijolo, de telha, de caco, sei lá do que? É olhar para uma vitrine de doce. Eu como doce? Como, mas não tenho paixão. Doce para mim. Agora, se for coisa salgada, aí eu tenho que lutar bastante para resistir. Eu olho, falo, misericórdia. Então onde é que está a tentação? Fora? Mas o doce não é tentador? Para mim, não. Porque não tem em mim uma matriz que me liga àquilo. Então, quando Jesus fala, vigiar e orar para não cair em tentação, é na tentação que você tem dentro de você, dentro de mim. Essa é a tentação, é o meu desejo, minha vontade, meus hábitos, que são os meus vícios do passado. Os nossos vícios, as experiências mal-sucedidas, geraram em nós o quê? Comportamentos que a gente quer repetir, condicionamentos, os chamados vícios, né? Nós trazemos vícios do passado, em todas as áreas, seja na área material, na área emocional, né? A gente tem vícios, que a gente sabe qual é o que expõe a gente. Agora, ceder a eles é abrir mão da própria felicidade e entrar num campo de lei de retorno que vai sempre voltando para nós. A gente vai criando, e nessa própria vida mesmo, a gente vai... Quantos tombos a gente já tomou? Quantas quedas pela mesma coisa a gente já caiu? Quantas situações a gente já entrou pela mesma causa? Quantas delas? Será necessário, então, que a gente vá para o chão mesmo? Que a gente realmente se desintegre para a gente entender, né? Que não é, que esse caminho não é o melhor? É possível que a gente precisa se arrebentar mesmo? Se a gente quiser, o que vai acontecer? Nós temos do mundo espiritual nosso anjo da guarda, os benfeitores que nos guiam, e eles vão com a gente até na risca. Então, se o limite do que eu devo e não devo fazer é essa risca, eles vão vir comigo até a risca. Se eu resolver passar o passo para lá, eu dou um passo para lá, eles dão um passo para trás. E eu vou sozinho. Porque não é possível ferir o meu livre-arbítrio, eles não vão fazer isso. Então a gente tem que raciocinar, por isso que o Espiritismo ensina, somos senhores da nossa imortalidade, artífices do nosso destino, nós estamos construindo o que vamos viver pela frente. Né? Cada ato correto, nobre, melhor que a gente tem agora, tem um reflexo no tempo, que a gente vai experimentar. Cada ato indevido, ou irresponsável, ou inconsequente, seja lá o que for, tem um reflexo no tempo também. A gente imagina, por exemplo, a gente faz alguma coisa e fala assim, ficou para trás, passou. Gente, nada passa. Tudo fica registrado no maior livro de registro sublime que a gente tem, é dentro da nossa consciência. Deus não tem, todo mundo acha. Imagina quantas cadernetas Deus teria que ter para anotar pecado e erro dos outros. Ia ter que ter bilhões de caderneta para ficar anotando o problema de cada um. Aliás, a ingenuidade religiosa acha que a gente tem que Deus se cala mesmo, olhando cada um com a cadernetinha, anotando, dando castigo para esse, castigo para aquele, prêmio para aquele. A lei divina é perfeita. Ela é uma lei de causa e de efeito. Quando a gente faz, se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa é ruim, o efeito é ruim. Ele nos ajuda, mas ele não interfere. Nós temos o livre arbítrio. E a Joana diz assim, então. Ela está falando primeiramente aqui, né, dessa questão do espelho, né, social que a gente recebe. Então a gente é a soma de muitas reencarnações, né, que gerou um conteúdo que somos nós hoje, a nossa individualidade. É um conteúdo que nós trouxemos das várias vidas que já vivemos, das incontáveis vidas. E aí, dependendo da maneira como nós lidamos com as experiências atuais, nós podemos criar conflitos psicológicos, ou seja, uma luta entre o que nós devemos ser com aquilo que a gente é. Adicione-se a esse transtorno psicológico a incidência de psiquismos diversos, interagindo por processos hipnóticos, conscientes ou não, sobre a pessoa portadora de uma estrutura psicológica frágil, e o conflito se torna mais expressivo. Então, se a gente se deixa envolver, por exemplo, por hábitos e vícios, nós vamos começar a sintonizar com outras mentes, do lado de cá e do mundo espiritual, que torna o nosso conflito pior ainda, porque a gente recebe uma
um acréscimo, um estímulo para aquele hábito, para aquele desejo, para aquele conflito. Se a gente se vigia honestamente, nós cortamos o fio com a obsessão, que a gente chama de obsessão, que começa por simples ideias. A obsessão simples é aquela onde a gente vai recebendo intuições, ideias, para fazer uma coisa ou fazer outra. Se eu acato, essa ideia vai se aprofundando, aprofundando. E de uma obsessão simples eu passo a uma fascinação. É quando eu passo a perder a razão, né, o julgamento ou o juízo do que está acontecendo em volta de mim e começo a agir de maneira automática, sob a condução de quem está me incentivando a fazer o que eu quero fazer. Então, eu passo a ser dirigido por uma outra mente espiritual, especialmente. É a fascinação. Na fascinação, o indivíduo se torna aquele que nós já comentamos nas aulas passadas. A pessoa, ela se torna um espertalhão, acha que não está sendo percebido, e na verdade só está sendo, todo mundo está percebendo, a pessoa está sendo completamente exposta, ela não está percebendo, ela acha que está enganando todo mundo, naquela situação que ela quer viver, ela acha que está passando por cima de todo mundo, mas não está. Aquela mente, o próprio indivíduo, né, daquela mente que está nos assediando, não tem interesse na nossa felicidade. Então, ele vai nos conduzir ao erro para quê? Para que a hora que a gente cair, a gente seja destruído. Ele frui o que ele quer, ele tira de nós o que ele quer, que é aquilo para o qual ele nos conduziu, ele tira aquela energia daquele ato que a gente fez, rouba e joga a gente no lixo. O fascinado só acorda destruído. Só acorda destruído. E aí tem um passo seguinte, mais perigoso ainda, que é a subjugação. Que é quando, então, a pessoa começa a fazer atos ridículos. Ela perde a noção completa da vida, da realidade. Aí já é um último passo do processo, né? Mesmo todo avariado, ainda na fascinação a pessoa pode acordar do processo. Mas na subjugação fica muito difícil. Porque aí ela já cedeu para o hospedeiro totalmente o controle da sua vida, né? Tudo começa com as ideias. A gente mantém um hábito, mantém pensamentos, mantém desejos, e encontra no mundo espiritual e no mundo material também, porque pessoas inescrupulosas começam a se aproximar de nós se o pensamento for negativo. Se ele for para fazer alguma coisa negativa, por que determinada pessoa se aproximou de você? Por que determinada pessoa chegou até nós? Porque nós fomos nos permitindo manter pensamentos que a gente achava que na intimidade não tem problema nenhum. Eu posso pensar o que eu quiser, não tem problema. Eu posso manter o pensamento que eu quiser, não tem problema nenhum. Ninguém sabe, só eu que penso. Essa é a nossa ilusão. Paulo falou numa de suas cartas, uma nuvem de testemunha vos observa. Ou seja, tem gente interessada no nosso pensamento. Olha só. Tem gente interessada no nosso pensamento. Então, aquele pensamento, aqueles hábitos, né, escondidos que eu vou fazendo, que eu vou mantendo aqui, mantendo ali, vai atraindo quem? É o peixe podre na lata de lixo, vai atraindo as moscas, que vão chegando devagar. Chega uma, chega duas, chega três, e aí eu passo a não ter com o tempo o controle mais do meu pensamento. A minha cabeça fervilha de ideias. Coisas vão aparecendo e eu tento desviar e aquela coisa volta e volta e volta, mas é porque no fundo eu mantenho o desejo e mantenho um pensamento base lá. Aquele pensamento base. Então eu continuo atraindo outras inteligências, né? Outras inteligências e tal. E a gente, sem perceber, vai cedendo espaços na nossa vida para essas inteligências. Com o tempo, passamos a não saber mais o que fazemos, embora estamos fazendo exatamente o que a gente quer fazer, mas sem mais o controle. Então, o que ela coloca aqui? A gente passa, então, a viver conflitos violentos dentro de nós, né? Porque a gente começa a interagir com processos hipnóticos, conscientes ou não. Conscientes quando? Quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada. Então, eu estou fazendo um negócio, eu sei que aquilo está errado, mas eu mantenho fazendo. Ou seja, eu estou sob a hipnose de ideias que eu mantive, que são agora coletadas e manipuladas por seres que me circundam,
né? Paulo falou que tem uma nuvem de testemunha que nos observa, ou seja, a gente não morre, a gente não deixa de existir porque morre e vai para o plano espiritual como é. Então as pessoas maldosas, viciosas, que têm prazer em ver o mal dos outros, o sofrimento alheio, vão fazer o que no mundo espiritual? Vão se imiscuir no meio da humanidade, em vez de ir para algum lugar para seguir o seu processo de evolução, aprendendo numa colônia, num lugar de atendimento no mundo espiritual, a pessoa fica aqui, no meio dos seus interesses, procurando aqueles que lhes dão guarida, né? Aquela pessoa que dá o pensamento para ela. E percebendo que existe em nós um atrativo, aquele espírito permanece ali, aquela inteligência permanece ali, fazendo uma troca com a gente. Ela faz uma troca. E essa troca não é boa. Toda vez que a gente parte para um caminho que não é bom, seja da desonestidade, seja da, 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 da afetividade desequilibrada, seja em que campo for, da bebida, do sexo, da droga, sei lá do que for, que a gente vai para o campo do desequilíbrio. Para algum campo que não é mais ou menos o caminho, né, que a gente deve. É quando a gente começa a querer usar os outros, começa a realmente só se preocupar com o próprio prazer, com o próprio bem-estar, não se importa mais, por exemplo, o alcoólatra. Ele vai indo, ele não se importa com a família mais. Se ele está fazendo os outros sofrer, se ele não está, ele quer beber. Vai beber e pronto. E se a família, se as pessoas que estão em volta vão sofrer, ele não está preocupado mais com isso. Porque ele já está num processo dessa hipnose, consciente ainda, né? E vai beber. E assim por diante, né? A pessoa que vai para o sexo irresponsável, ela não tem preocupação se o parceiro ou a parceira vai sofrer ou está sendo lesado com aquele comportamento. Ela quer vivenciar aquela experiência, acabou, e vai, está hipnotizada, conscientemente, está com vontade, vai. O desonesto, ele sabe que aquele negócio que ele está fazendo vai prejudicar a outra pessoa, que aquele dinheiro que ele vai ganhar não é um dinheiro honesto, ele vai prejudicar aquela pessoa, né? Ele sabe disso, né? Ele empresta um dinheiro para alguém, põe ali, a pessoa está no sufoco, está morrendo, ele coloca um juro absurdo, a pessoa não tem alternativa, ela, né, a duras penas ela pega aquilo ali, ele sabe que aquilo não está certo, está lidando com a fraqueza, a desgraça dos outros, e assim por diante. Então, a princípio, essa hipnose, né, que esse conúbio coletivo que a gente vai fazendo com quem pensa como nós, é um processo fascinatório. Aí depois isso vai aprofundando, e a gente passa então a maltratar as pessoas, a pensar em sair daquele círculo onde nós estamos para uma outra vida, para fugir daquele meio onde a gente está, porque ali, aquele ambiente, aquelas pessoas estão cerceando a nossa liberdade, aquela liberdade que a gente queria. Então a gente começa então a ser movimentado negativamente para perder tudo que a gente tem. Então a queda do processo fascinatório é quando a gente então perde toda a vida que a gente tem sem perceber. Então tudo isso começa o quê? No pensamento. Pensamento que a gente não dá valor para ele. Acontece que o pensamento tem cor, tem imagem, tem cheiro, tem densidade, tem atividade. Quando a gente pensa em alguma coisa, aquilo que nós pensamos está ativo na nossa vida. Os videntes, os claros videntes e os espíritos veem plenamente o que a gente está fazendo. Podem não falar por respeito, por uma série de coisas, mas eles veem plenamente o que nós estamos fazendo. Porque existe um movimento na nossa túnica mental, né, na nossa aura mental. Está aqui, na nossa vida, em torno de nós, o que a gente anda com um secto, seja de amigos, inimigos, ou coisas que a gente cria. Vai tudo junto com a gente. Cada pessoa é um universo à parte, com imagens, com cores, com vozes, com sentimento, né? Aquilo que você falou escondido para alguém está ecoando no teu psiquismo. Os espíritos podem ouvir, um sensitivo pode ouvir. Então, ou seja, não é nada escondido. Não tem nada escondido. Está aqui, ecoando no teu universo mental. Está aqui. Nós somos vidas, nós não estamos mortos. O que nós produzimos é vida. A mente é fonte criadora, diz o Espírito Emmanuel. Tem um livro que chama Pensamento e Vida. Ali ele mostra a vivacidade do pensamento como vida, que é o pensamento cria. Claro que o pensamento não é mágico como algumas filosofias religiosas apresentam. Só pensar e o negócio vai acontecer. Não é assim. Mas o pensamento, ele faz o quê? Ele determina o espírito para onde ele quer seguir e recebe, através desse pensamento, as ajudas necessárias para fazer o que precisa, em qualquer campo que seja.
positivo ou negativo. Então ele vai falando, seguindo o que eu estou comentando aqui. Nesse capítulo surgem as obsessões espirituais, particularmente produzidas pelos espíritos desencarnados, que interferem na conduta humana, graças à emissão de ondas pensamento perniciosas, carregadas de altos teores vibratórios de ódio, ciúme, despeito, vingança. E se verão as mudanças bruscas na conduta moral, mental e comportamental, dando curso a psicopatologias variadas e graves. Então esses espíritos, eles são despeitados, eles são odientos, eles são ciumentos, vingativos. E o que eles querem? Ver a gente no fundo do poço. Porque eles estão. São almas que não construíram para si a felicidade. Viveram o que queriam na Terra. E agora, no mundo espiritual, não conseguem encontrar um bem-estar, um caminho. Se quiserem, não tem condenação eterna. Não existe inferno, como é pregado para nós. Existe um inferno consciencial. O espírito, ele mergulha espiritualmente no inferno consciencial logo que desencarna, se estiver no inferno. Se ele vivenciou uma vida razoável, não é perfeita, mas uma procura de uma vida melhor, pensamentos melhores, sentimentos melhores, uma vivência melhor, nós desencarnamos nesse ambiente, num ambiente mental também melhor, que sintoniza a gente com o quê? Com o prosseguimento da vida no mundo espiritual em planos mais elevados, em planos mais onde a gente vai continuar estudando, aprendendo, melhorando, para voltar para a Terra e continuar a nossa escalada. Mas se a gente sintonizar com o mal, com aquilo que é ruim, a gente pode passar em zonas inferiores com as quais a gente sintoniza por muito tempo, até que a ficha caia, né? Até que a gente compreenda que aquela conduta que a gente teve não foi boa, que é o chamado arrependimento verdadeiro. Quando o espírito olha para si e fala, realmente, o que eu fiz não era bom. E aí o arrependimento sincero faz o quê? Dá oportunidade ao espírito do recomeço. Sem consequência? Não, tem consequência. Vai voltar para a Terra com a consequência do que criou. Porém, tem a oportunidade de prosseguir. Qual é a diferença? A condenação eterna, que as religiões colocam, que não existe. Deus não vai ser, não é um tirano que se felicitaria com seus filhos queimando no inferno. Isso é uma ideia que não tem cabimento dentro da maneira como Jesus apresentou Deus para nós. Jesus falou, meu pai é bom. Como que um ser bom pode querer ver um filho queimando no inferno só porque contrariou ele? Nós que somos menos do que criança, ainda evolutivamente falando, nós somos menos do que criança. O que nós sabemos? Então Deus se felicitaria vendo um filho queimando no inferno? Aí os espíritos respondem para Kardec, então qualquer mãe da terra seria melhor que Deus. Porque se ela tivesse 5 filhos, 4 fossem para o céu com ela, e um fosse para o inferno, o que ela ia fazer? Ela ia renunciar ao céu para viver no inferno com aquele que está lá, por amor. Então o homem teria mais amor que Deus. Então Deus não é isso. Né? Lógico que ninguém está isento das consequências do que cria. Mas o Criador nos ajuda a continuar. Continuar sempre. Continuar, evoluir, progredir sempre. Essa foi a ideia que os Espíritos Venerandos disseram a Kardec na codificação do Espiritismo. Nascer, renascer, viver, renascer de novo, morrer, voltar, e assim por diante, até que a gente se depure e chegue à angelitude. Os anjos existem? Existem, mas não foram criados anjos. Esse é um engano também da ideia. Os anjos não foram criados anjos. Eles fizeram a evolução tanto quanto nós. Então a angelitude é um traçado para todos os filhos de Deus. Deus não tem duas maneiras de criar. Ele não criou, segundo os Espíritos, duas espécies de seres. Um ser agraciado com a felicidade eterna, que é o anjo, e um ser destinado às vezes pode ir para o céu, pode ir para o inferno. Não é isso. Os Espíritos disseram que não é assim. Ao responder a Kardec, eles informam que todos temos a oportunidade da evolução. Ela é um determinismo. A evolução é um determinismo. Todos iremos evoluir. Mas a caminhada, a escolha vai sendo nossa. À medida que a gente vai tendo consciência, vai se intelectualizando, vai desenvolvendo mais sentimentos, nós vamos tendo poder de escolha cada vez maior. Né? Nós vamos tendo esse poder de escolha para a gente poder melhorar. Então, esses espíritos odientos, ciumentos, despeitados, vingativos, na verdade, por enquanto, não querem mudar o que são. Estão sofrendo. E a gente não tem ideia do sofrimento que uma alma dessa vive, que é um sofrimento moral.
É um processo dentro da alma, né? Não tem inferno pior do que esse processo interior para o espírito. Até que ele seja vencido por essa dor, né? E ele então resolva melhorar. Então a gente sintoniza com essas inteligências se mantivermos essa conduta, né, negativa, cujo processo vai levar a gente à obsessão. Essa incidência que é muito comum, olha, ele está falando aqui, a Joana está falando aqui que esse processo obsessivo é comum, não é esporádico não, né? Ele é comum. A vigilância é muito grande porque ela é comum. Particularmente em razão dos mecanismos de afinidade entre os seres, constitui enfermidade desafiadora, por significar a força opressiva, constritora, de um campo psíquico sobre outro que passa a dominar. Então, ou seja, a obsessão ela é comum. Dado a natureza nossa ainda de imperfeição, né, nós acabamos sintonizando com essas mentes opressoras, né, que na verdade são semelhantes a nós. Então, se eu tenho um defeito, alguém com esse mesmo defeito do lado de lá vai sintonizar comigo. Por eu ter o defeito não significa que eu tenha que sofrer uma obsessão naquele sentido. Eu só vou sofrer uma obsessão naquele sentido se eu ceder às sugestões desse defeito que eu tenho, de praticar aquilo que está dentro de mim. Então, se eu for para a prática, mas então não tem problema, então eu posso pensar à vontade. Também não, porque o pensamento vai criando um campo de atração. Mantido esse pensamento, alguém sintoniza com o meu pensamento e vai tornar cada vez mais difícil o meu controle do pensamento. Então eu vou ficar com um pensamento mais fixo naquele sentido que eu estou buscando, né? Quando Jesus atendeu a mulher naquele momento que ela ia ser apedrejada, né? Todo mundo queria apedrejar ela, condenar ela, né? Os próprios que frequentavam a casa dela depois queriam matá-la para poder acabar com as provas, né? E eles estavam lá para apedrejar ela. Aí Jesus fala lá, quem tiver sem pecado, que atira a primeira pedra, ninguém atirou, né? A autoridade moral, alguém fala assim, se fosse qualquer um de nós, ia ser pedrada para todo lado, né? Mas a autoridade moral de Jesus fez aqueles homens mergulharem dentro de si e verem a própria realidade íntima. Ela se perdeu, mas perdeu com quem? Sozinha? Era com eles. Eles queriam matá-la para poder livrar a consciência, livrar né, tirar a prova, né, do erro deles. Aí eles vão saindo porque Jesus enfia eles todos dentro deles mesmos e eles são obrigados a ver o que estava acontecendo na própria alma. Mas ele fala uma coisa séria para ela. E ele fala: ninguém te condenou? Ela fala assim: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, pior do que esses homens te apedrejarem é você viver sob a inspiração desses que estão te inspirando. E você sofrer terrivelmente no seu próprio futuro, com a consequência dos seus atos. Né? O problema não são eles te condenarem, o problema é a sua conduta, então corrige ela. Né? Ele estava aconselhando ela, ele não condenou. Jesus não condenava ninguém, ele aconselhava. Né? Ele aconselhava, só aconselhava. Mesmo quando ele usava palavras firmes, era um conselho. Né? Às vezes ele tinha que usar uma figura de linguagem mais pesada, para eles entenderem. Ele falou para os fariseus: as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vós. Porque elas não sabem, vocês sabem. Ou seja, vocês têm consciência do caminho que vocês estão seguindo. Elas não têm consciência. Então elas vão chegar primeiro lá. Né? Então a gente vai vendo Jesus chamou eles também de sepulcros caiados, né, que eram bonitos por fora e podres por dentro. Vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora e cheios de podridão, né? Mostrando que a gente tem que prestar atenção onde? No íntimo. Ele avisou várias vezes: olha para dentro, meu filho, para de olhar para fora, criticar os outros, julgar as pessoas, preocupar com o comportamento alheio. Olha para dentro. Né? Para a gente olhar para dentro. Quem somos nós? Qual é o nosso defeito? Qual é a nossa imperfeição? Né? Porque é a nossa imperfeição, né, que nos expõe. Não é o defeito dos outros, nem aquilo que o mundo nos oferece.
Então ela estava dizendo assim para cada um: olhe para dentro, qual é a tua imperfeição? O que te expõe? Né? Não adianta a gente ter uma figura, uma representativa só no mundo que a gente vive. As pessoas podem acreditar no que a gente está mostrando, mas sabe quem não acredita? Primeiro que não acredita nessa, somos nós mesmos. Quando a gente faz alguma coisa que não deve, quem não devia estar lá de jeito nenhum naquela situação, por mais escondido que a gente faça, quem não podia estar lá? Nós. E nós estamos lá. Não tem como esconder de si mesmo. A pior testemunha, que não podia estar de jeito nenhum naquela atitude que a gente tomou, está lá. Que é a gente mesmo. Ou seja, você não tem como esconder de si. E isso tem um reflexo, porque a culpa, quando a gente tem um conhecimento do que está certo ou está errado, por mais que a gente não fale, não comente, esconda, a culpa vai nos corroendo. Ela vai devagar trabalhando o nosso inconsciente, gerando o quê? Malefícios que geram no tempo o quê? Tristezas, amarguras, decepção com a vida, desgosto e depressão. Grande parte das depressões que são tratadas, que não se tem a raiz, você não encontra, por mais que você investigue, parece que não tem um móvel, né? Parece que você não localiza e a pessoa vai, ela faz muito tempo de terapia, ela vai, mas ela não acha esse... Está o quê? Está nas raízes, está nos porões do inconsciente, ou seja, está nas vidas passadas, do comportamento que o leviano do espírito em vidas anteriores. É a culpa sendo trabalhada. Né? Como é que a gente trata isso? Com a culpa do passado, já que eu não posso enxergá-la? Com a mudança de pensamento e conduta e com uma coisa muito sublime, a prática do bem. Quando eu me importo com as pessoas, quando eu pratico o bem, quando eu quero ver o outro feliz, quando eu faço tudo para a felicidade do próximo, a minha natureza vai se reformando, ela vai se modificando lentamente. E eu começo então a dialogar comigo. Ao fazer isso, eu faço um diálogo com o meu inconsciente, dizendo assim, olha, eu errei, mas eu não sou um monstro. Eu tenho capacidade também de amar. Eu tenho capacidade de fazer o bem. Eu tenho capacidade de fazer coisas boas. E eu vou aplacando, então, aquele grito da consciência e lentamente eu vou colocando ele sob um controle e vivo, apesar dos meus enganos passados, vivo bem, consigo transitar bem. Mas se a pessoa não fizer nada, ela só lamentar, né, optar só por tomar remédios, tudo bem, ela vai caminhar dentro de um razoável equilíbrio, que não é equilíbrio, mas, né, ela vai caminhar, mas não vai ficar resolvido. Né? Porque o que resolve é a mudança. Só tem um jeito de eu me livrar dos condicionamentos negativos meus, mudando. Passar a pensar melhor e a sentir melhor fazendo o quê? Trabalhando o bem. Então eu penso melhor, mudo, controlo o meu pensamento. Procuro trabalhar o meu pensamento. Não é uma questão de pecado. Não é questão de pecado. Eu não estou ofendendo a lei divina. Não estou ofendendo ninguém. Eu não estou ofendendo Deus com a minha atitude. Eu estou pura e simplesmente gerando sofrimento para mim mesmo. Por uma lei de causa e efeito, o que eu fizer vai voltar para mim. Para me educar, para eu evoluir, para eu melhorar. Né? E o processo doloroso vem porque a consciência nos chama. Então, sem a mudança, fica a culpa. Não havendo mudança, só sobra a culpa. E a culpa vai nos corroendo. Ela vai tirando o brilho da nossa vida, a alegria. Então, se eu sei para qual caminho eu tenho que ir, eu preciso rumar para esse caminho e honestamente caminhar nele. Não ficar me sabotando. Não ficar criando coisa, né? Porque se eu fizer isso, cada sabotagem dessa é mais um problema que eu vou ter que administrar ali na frente. Mais uma dor que eu estou carregando. E a gente vem de um passado, de outras vidas, carregando muita coisa para resolver. Né? Experiências mal sucedidas em vários campos, onde geramos culpas, onde geramos remorsos. Pouco arrependimento, mais culpas e remorsos. Porque o arrependimento, ele é um ponto de partida para recomeço. A culpa não. O remorso também não. Ficar remoendo ou guardando culpa, a gente não recomeça. Só recomeça quando aceita que errou mesmo. A minha conduta está errada, esse comportamento não é devido, e a gente então recomeça. Recomeça naquele rumo novo que nós traçamos. E aí a gente vai trabalhando os aspectos mais felizes do nosso próprio futuro.
mais nobres que a gente vai jogando pela frente. E outra, experimentando uma coisa muito sublime, que é a alegria de viver já agora, nessa experiência atual. Mesmo com pendências para resolver, a gente pode ter alegria de viver, pode ter paz, pode ter esperança. Ninguém veio para a Terra para sofrer. Mas o sofrimento é uma escolha, principalmente quando nos mantemos dentro dos mesmos ditames daqueles condicionamentos que a gente já traz, sem trabalhar, sem melhorar, sem fazer nada. Né? Então a gente tem que buscar esses aspectos. Então, a nossa imperfeição nos expõe, mas a nossa mudança nos ajuda. E o bem praticado nos reforma, nos modifica. Não deve passar nenhum dia da nossa vida sem que a gente pense no bem dos outros. Que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para tornar melhor a vida dos nossos irmãos, a vida das pessoas, especialmente aqueles mais próximos que convivem conosco. Mas também, né, estender esse bem além da fronteira da nossa vida, para outras pessoas também, além do círculo de interesses nossos, que é a própria família, que são as pessoas próximas, a gente estender esse bem, né, esse amor. O amor é um sentimento que Jesus propôs a todos, né, não é a uma pessoa em particular, a algum grupo em particular, mas a todos aqueles com quem a gente tiver contato. Seja com quem for que a gente tiver contato, né, a gente precisa trabalhar esse amor, né? O amor é o quê? É fazer o bem, querer ver as pessoas felizes. Isso é amar. Né? Isso é amar. É a contribuição que a gente vai dando àqueles com quem a gente vai encontrando. Vai trabalhando a própria melhora, né? Vai se vigiando e vai fazendo e praticando o bem para que a nossa natureza vá, então, se modificando. E isso sendo feito aos poucos, nós começamos, então, a sentir os primeiros efeitos dessa mudança, que é justamente a paz interior. Mesmo em meio às tormentas, às dificuldades, os desafios que a vida propõe, se estivermos em paz, perceberemos o ruído da tempestade lá fora, mas sabemos que estamos abrigados por um bom sentimento que nos sustenta. Vez outra derramamos uma lágrima, mas prosseguimos. Vez outra sentimos as pernas titubearem, os passos ficarem vacilantes, mas recompomos a trajetória e seguimos no caminho. A felicidade é uma proposta que o Espírito faz a si mesmo de ser melhor. Jesus asseverou: "Sê tu quem ama, não espere ser amado." O amor é uma experiência pessoal. Amar é fazer o que devemos, nem sempre o que queremos. Que possamos ouvi-lo na acústica de nossa alma, na bondosa experiência do seu amor conosco, a aconselhar-nos. Não vale a pena vivenciar o mal, que seja fugidiamente, para experimentar séculos de amargura. Que a paz veneranda de Jesus, o bondoso amigo, que nos-la prometeu, nos abençoe nesse instante. Assim seja.